Como vamos separar o joio do trigo? Nessa questão de lactobacilos, qual é o melhor, qual que não deve ser consumido, qual que é mais eficaz? Uma coisa que eu vou te falar, se você encontra lá produto com probiótico, com lactobacilo vivo, você vira o rótulo, sempre aconselho, leia os rótulos. Se tiver açúcar, desconfie. Por quê? Porque esse probiótico, na presença de açúcar, ele começa a se multiplicar feito doido e em 3 dias explodir a embalagem. Então desconfie se é verdade. Pode ser a maior empresa do mundo. Se tem escrito com lactobacilo vivos, vê o rótulo atrás, está escrito Quer dizer, com açúcar. ou não tem açúcar ou não tem lactobacilo vivo. As duas coisas isso? são, ou então o lactobacilo não está vivo. Não está vivo. Não tá E vivo. lactobacilo morto não presta para nada. Não, ele até serve. Já existe pesquisa mostrando que mesmo morto ele serve, mas então não é um micro-organismo que vão conviver com você a vida inteira, protegendo você no chamado sistema imunológico. E eles podem substituir os antibióticos, né? Em alguns casos já está se utilizando o probiótico no lugar de antibiótico por conta deles produzirem umas substâncias que são antibióticos naturais. Então, é mais conhecido como lactobacilos. Falar lactobacilo é um nome mais comum, mais popular, né? Embora nos probióticos tenha inclusive lactobacilos. Em forma de iogurte é a forma mais comum, bebida láctea com probióticos. A diferença do trabalho que nós fazemos, se você me permite assim, aprofundar um pouquinho, é que nós não trabalhamos com um tipo ou 2 tipos de probióticos, como é o caso da maioria dos produtos que tem no mercado. As empresas, grandes empresas, até multinacionais, eles utilizam 1 ou 2 tipos de probióticos. Nós conhecemos, durante um trabalho, um doutorado nosso na Europa, nós conhecemos uma comunidade no Cáucaso, que é a comunidade mais longeva da Terra, e até motivo de muito estudo lá da Organização Mundial de Saúde, porque tem pessoas com 100 anos, 110 anos, sem história de doenças degenerativas. Isso é que é o mais importante. E nós descobrimos lá que eles utilizam principalmente algumas colônias, alguns que eles chamam de fungo, que na verdade é um agrupamento de micro-organismos. São várias espécies que convivem em harmonia, em simbiose, uma favorecendo a outra, e eles colocam no leite e formam uma coalhada. O que é que acontece? Essa coalhada, quando você toma, esses micro-organismos vão para o seu intestino. E eles têm uma característica muito interessante. Como eles convivem em colônias, se reproduzindo, eles não admitem a presença de micro-organismos patógenos ao redor dele, da colônia. Eles consideram como agressão. Então, se você tiver, por exemplo, uma salmonela que entra nessa colônia, eles matam a salmonela e inibem e isolam totalmente a salmonela. Qualquer outro tipo de micro-organismo que entrar patógeno, eles isolam. E se for micro-organismo do bem, que a gente chama, eles se adequam à colônia e vão fazer parte dela. Eu comparo assim, Graça, os probióticos com as abelhas. As abelhas, elas convivem ali na casa delas, produzindo mel, e elas ficam em conjunto, fazendo um trabalho lindo para se autonutrir, sobreviver, né? Se entrar algum tipo de animal, um inseto, ou até um animal maior, um rato, na colmeia, elas matam e revestem aquele animal com própolis, mumificam o animal. Mesma coisa os probióticos fazem. Eles liberam uma substância chamada kefirano, que cobrem o animal, cobre o agressor, e deixa isolado ali na colônia durante anos sem prejudicar nada. Então foram esses micro-organismos que chamaram a nossa atenção, começamos a fazer um trabalho com eles, utilizando até na própria família. Isso foi através da Universidade de Barcelona. Depois viemos para o Brasil, começamos a aplicar, desenvolver esses micro-organismos em outros substratos, em outras substâncias. Ao invés de só no leite, como tem no mundo inteiro, nós adaptamos eles a uva, a limão, a maracujá, a abacaxi, e olha que eles se deram super bem, e hoje nós temos vários tipos de bebidas probióticas, assim, desenvolvidas a partir desses micro-organismos. Agora, no tratamento das doenças, doutor Júlio, como é que o senhor ministra essa bebida que parece um suco, mas não é um suco? De que maneira? Veja bem, Graça, eu sempre digo para os meus pacientes, para explicar de uma forma bem simples, que é o seguinte: se eu tenho um terreno que tem algumas plantas que são daninhas, estão fazendo mal à pessoa, e eu vou lá e corto as plantas, esse seria o antibiótico. Só que se eu cortar simplesmente as plantas e deixar o terreno sem cobertura vegetal, a tendência é nascer mais plantas daninhas ali. Agora, se eu pego esse terreno e corto todas as plantas que tem ali, seria o uso do antibiótico,
e depois eu planto acerola, planto pitanga, então o terreno vai estar muito mais protegido do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu tenho que usar antibiótico nos meus pacientes, no PSF, lá na nossa comunidade, do Córrego de Genipapo, eu sempre procuro orientar o uso de probióticos para estar repondo essa flora que cobre todo o nosso intestino. Se essa flora é maltratada, é perdida, e normalmente elas são por causa dos conservantes, por causa dos produtos que se usam hoje em dia, acaba que o intestino fica muito exposto e fica exposto à erosão, tal qual o terreno também. Não precisa pensar no terreno que nós estávamos falando, ele fica exposto à erosão. E se esse terreno está descoberto, esse intestino está descoberto, acaba acontecendo uma maior passagem de substâncias para a corrente sanguínea, e aí é aquela história, doutor, eu não era alérgico a tal coisa, eu não era alérgico a isso, de repente fiquei. Como é isso? Como é possível que eu não fosse alérgico a isso e agora eu sou? É possível porque o intestino ali está cheio de pequenos buracos, pequenas rachaduras. Só um minutinho da flora, pra você ter uma ideia. Quando uma pessoa, quando uma criança, né, ela é novinha, nos primeiros dias de vida ela vai adquirindo essa flora, que chama popularmente flora intestinal, na verdade é a microbiota do indivíduo. Nós temos aproximadamente 400 a 500 tipos de micro-organismos, espécies de micro-organismos, então são muitos. Eles são numa quantidade tão grande, de 100 trilhões, que é mais do que as células do nosso próprio corpo. Então veja, quando uma pessoa está andando, uma criança está andando, tem mais coisas ali que não são da criança do que dela mesma. E são para quê? Para defender o organismo dela de todo tipo de agressão de micro-organismos patógenos, das bactérias patógenas, né? Das salmoneloses, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Essa criança comendo saudável, vivendo uma vida normal, sem ingerir nenhum tipo de substância que danifique sua saúde. Eu não vou citar o nome dela, mas você sabe, muitos refrigerantes que têm, né, substâncias que danificam, são corantes, que danificam a saúde. Então, essa criança não comendo esse tipo de coisa, ela vai preservar mais tempo essa flora intestinal. Porém, na grande maioria dos casos, eu diria quase 100%, você chega uma criança a partir de 18, 20 anos, essa flora que era de 400 a 500 espécies cai para 30, 40 tipos. Então uma pessoa idosa, a partir de 50 anos, 60 anos, e até a idade, um idoso, ele vai ter pouquíssimos probióticos no organismo. Resultado, ele está mais suscetível à infecção. A proposta da empresa nessa pesquisa é repor todos esses micro-organismos perdidos. Entende? Então quando você começa a consumir o probiótico diariamente, você vai repondo todos os micro-organismos para poder ter muito mais resistência às infecções. Toda mudança, todo pioneirismo tem um tempo, né? Então no começo o pessoal tem muito medo, isso é besteira, não sei o quê. Como dizia o nosso colega aqui, oncólogo, há 20 anos atrás, dizia que o programa com o Geraldo, dizia assim, doutor, esse negócio não tem nada a ver com comida com câncer, câncer é uma coisa, comida é outra. O pessoal ria na minha cara, há 20 anos atrás. Passados 10 anos depois, ele veio num debate com o Geraldo, publicamente disse que o senhor tinha razão. Eu achei bacana a humildade dele de reconhecer, um colega reconhecer isso aí. Então, todo o processo de mudança de ideias novas demora um tempo, né? Qual que nasce toda até a cinza cair de banda, né? É difícil você conseguir mudar o velho, né? Mas isso aí vai cada vez ganhando mais terreno. Eu vi um programa agora, domingo, criação de camarão com probióticos, você viu? Duplica a produção dos camarões e sem doença nenhuma, com excelente rendimento. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião na Biológicos de uma empresa, uma grande empresa, pedindo para a gente produzir probiótico para ração de camarão e peixe deles. Tá vendo? Hoje Isso aí é pesquisa. Congresso Internacional de Probióticos, e eu fiz uma pergunta para o palestrante, que é uma sumidade no mundo inteiro, tá certo? Eu perguntei, olha, eu tenho uma empresa de probióticos, quantos probióticos eu posso colocar juntos? Quantos bichinhos eu posso colocar juntos? Ele falou 2, no máximo 2. Tem gente tentando 3, mas é besteira. Pois, Graça, eu tenho colônia com mais de 50 bichinhos desses, convivendo numa boa. Isso quer dizer o quê? Isso significa, nós torcemos de lá. lá. Quando vocês falam coisas pensando que está entendendo tudo, não está entendendo nada. Não, significa o seguinte, que você tem um probiótico que é bom como preventivo de câncer. Você tem um probiótico que é bom para acidez intestinal. Você tem um probiótico que é bom para combater a enterococos. Você tem vários tipos de probióticos, mas não pode colocar juntos que eles competem. Nós conseguimos uma colônia que tem todos eles fazendo tudo por você.
combatendo isso, combatendo E eles isso. vão Simbióticamente, estar né? todos juntinhos nessa meu kefir? Exatamente. Vão estar- estão no teu lá? kefir estão lá. Em qualquer ml que você tirar de dentro do kefir, você vai ter esses lactobacilos, essas leveduras, né, a cetobacter, todos estão juntos lá trabalhando para o bem da Para a minha nossa saúde. Doutor Júlio. Para dar um exemplo, assim, para ficar mais fácil de entender, uma coisa é eu ter uma monocultura, uma coisa é ter um terreno que eu plantei tudo um produto agrícola só, plantei tudo de, sei lá, de feijão, Cana de açúcar. E ali aquele terreno tem uma certa resistência, que é muito melhor do que um terreno que tivesse completamente baldio, porque baldio ele ia virar deserto. Mas com aquelas plantas ali, a chance de uma tragédia é enorme, quer dizer, a pobreza de diversidade é muito grande. Então, se der uma doença ali no abacaxi, ou não seja lá qual for, pega logo todo mundo ali. Então, do mesmo jeito que nós não devemos mais trabalhar mais com monocultura, a diversidade é o que traz a força, a diversidade cultural é o que traz a força para a nossa sociedade, a diversidade de pessoas, de pensamento é o que traz a força para nossas comunidades, a diversidade de plantas é o que traz a força para nossas florestas, para nossa mata, para o nosso meio ambiente, a diversidade de micro-organismos é o que traz a força para o nosso organismo. Tem que estar colonizado com uma diversidade muito grande ali, que aí a chance de algum externo vir e nos atacar é muito menor, porque ele vai ter que enfrentar uma quantidade diferente que se apoia. É comum. Atualmente os pacientes participam de uma pesquisa, certamente eles tomam o kefir gratuitamente. Com essa qualidade e com esse resultado, nunca ele será um produto barato, acessível. Como é que vai fazer com seus pacientes depois que eles não estiverem mais na pesquisa? Olha só, Graça, na verdade a gente é disponibilizado para essa pesquisa gratuitamente para algumas pessoas sim, mas boa parte dos pacientes compram o seu próprio produto. Então é um paciente que adere ao uso do produto, ele vai ser acompanhado, mas ele vai ter eles compram. E não é um produto assim que, pelo menos lá no Córrego de Jenipapo, nós temos tido dificuldade de acesso. Uma garrafa está em torno aí de uns R$9, R$12, dependendo do tipo. E essa garrafa vai depender da pessoa, se a pessoa usar estritamente para a sua saúde, numa dose controlada, ela dura 2 semanas, uma semana e pouco. Poxa, então é mais fácil do que comprar remédio, né? É bem mais fácil. O probiótico ele atua mais na prevenção do que na cura. Está mais direcionado à prevenção de doenças. Olha, depende de que doença nós estamos fazendo. Se, por exemplo, se nós estamos considerando que a disbiose, ou seja, a perda dos micro-organismos do intestino, que causa intestino preso, que causa a azia, que causa gastrite, que causa uma série de mal-estar, é uma doença, então ela é a cura para essa doença, que é a disbiose. Então isso vai depender de que doença nós estamos falando. Sem dúvida é uma coisa muito mais para preventiva, né, do que para cura propriamente. Mas eu tenho tido experiência de pessoas que resolveram os seus maiores incômodos de saúde, especialmente nessa área gastrointestinal, com esse produto, e também alguns na área vai fazer para que, mesmo industrializado, o produto mantenha todas as características que foram pensadas e que foram pesquisadas? Isso, então, primeira coisa, fizemos um convênio com essa indústria. Segundo, nós montamos lá um laboratório de microbiologia, e é tanto que o Leonardo, que está aqui com a gente, ele é um pesquisador que é vindo através do CNPq, e esses pesquisadores são vários doutores, vários mestres que o governo que está patrocinando para nós, eles fazem o trabalho lá de controle de qualidade, controle microbiológico. Então tudo que é produzido hoje dentro do ITEP vai ser produzido em qualquer indústria com a mesmíssima qualidade. Deixa eu lhe contar uma novidade. Hoje, especificamente, saiu o primeiro queijo probiótico de kefir do Brasil, exatamente lá no ITEP. Nós tivemos a primeira produção sexta-feira e hoje já deve estar indo para o mercado. Então não só você pode consumir o probiótico como kefir biológicos, mas agora pode consumir no queijo Minas, que é uma delícia de queijo e tem os micro-organismos probióticos.